Então, eu falei desde que foi anunciado, eu falei que essa pessoa tinha que ser minha e todo mundo respeitou porque eu tenho poder, né, pelo visto. A minha opção de maior vencedora do BBB é a Fernanda do BBB 13. Eu nunca esqueço do dia que a Fernanda parou e estava numa conversa sobre o começo do relacionamento dela com o André e ela solta só uma lágrima assim de lado. Simplesmente a Fernanda foi uma excelente jogadora. Ela soube lidar com os imprevistos do Big Brother, porque tem muitos. Que entrou a Camila lá no meio e tal, ela abraçou a Camila, ela não deixou a Camila ser isolada. Ela era muito boa de prova, ela ganhou várias provas e ela soube ser a protagonista da história, que isso é essencial. A relação dela com a Andressa, depois com a Camila, tudo, ela sempre e com o André, ela sempre foi protagonista, ela sempre foi a pessoa que era o centro de tudo. A Fernanda, para mim, é, o grande diferencial da Fernanda para ela ganhar o Big Brother, além dela ter sido a situação dela ser meio rejeitada pelo André e tal, foi que ela soube ser protagonista e ela soube abraçar a imprevisibilidade. Porque você não sabe o que vai acontecer no Big Brother, você não sabe se vai ser uma pessoa do meio, você não sabe se aquele paredão vai ser falso, tudo. Você tem que abraçar e lutar com o que vem. Você pode entrar com uma estratégia, mas você não sabe o que vem por aí, entendeu? Eu acho que a Fernanda, o grande diferencial dela é que ela foi inteligente o suficiente para pegar as mudanças do programa. E eu acho que isso fez o diferencial dela como vencedora. Para mim, ela foi uma das melhores jogadoras que a gente teve no Big Brother. Ela foi muito inteligente, ela soube deixar a história sobre ela e, no fim das contas, se pagou. Ela venceu, assim. Eu amo o anúncio de vitória dela. Ela não tá acreditando, assim, né? É maravilhoso. Ela soube até fazer um boneco pra ela, sério. Ela era muito inteligente. Ela soube falar com. E nunca vou esquecer o GIF que tem com ela chorando e uma lágrima só descendo. É maravilhoso. É pura arte, né? A sétima arte na Ah, nossa cara. Assim. É um exato. Oscar, um Emmy, tudo pra Fernanda. Gente, a Fernanda, eu tava na minha lista, assim, queria trazer, mas a Laura, né, botou uma arma na nossa cabeça e disse, não, ela é minha. Mas eu gosto porque, assim, a Fernanda entrou numa temporada, gente, que foi uma temporada com retornantes, né? E teve favoritismos de Uhum. outras pessoas aparecendo, tipo a Maroca, né, que perdeu o meu favoritismo, como disse o Bial. Mas eu gosto muito dela porque também ela é outra que a gente não imagina ganhando de cara. Você não vê que a Fernanda vai ganhar logo de cara. Eu gosto disso, de abraçar a imprevisibilidade que a Laura falou, porque é muito interessante ver com uma pessoa inteligente. Eu gosto de ver pessoas inteligentes no Big Brother jogando de forma inteligente e sendo um entretenimento pra gente, porque a Fernanda gerava entretenimento. Então era bom demais acompanhar, né, ver a trajetória dela, ver tudo. Eu gosto muito dela, gosto, concordo 100% com o que a Laura falou, vou concordar 100% com o que os outros falarem, porque eu sei que ela só vai ser elogiada aqui, mas eu gostei muito e é que bom que a Fernanda veio para esse episódio, né, ser citada, porque também era uma época que não tinha muitas vencedoras mulheres, né? Não estava nesse empate que estava tendo, né? Que se equilibrou nos últimos anos. Então eu gostei bastante e principalmente porque ela conseguiu derrotar um casal na final que o perfil do Nasser era um perfil de muito vencedor de Big Brother que a gente estava acostumado com Rafinha, com Rafinha com o Max. Então ele flertava muito com esse tipo de jogo e com esse tipo de fandom aqui fora. Então gostei ainda mais quando a Fernanda veio, ganhou e que bom que ela conseguiu observar as coisas acontecendo no jogo e trazer sobre ela, como falar com uma famosa frase que a Laura cita toda vez que tá falando aqui no podcast. Ela foi protagonista de sua própria história, ela não deixou ninguém roubar o holofote dela. Ela fez os momentos dela, ela estava no momento dos outros, então Fernanda é maravilhosa. E aí, Nalu, que também estava na sua lista. Taura é minha lista. Eu acho que a Fernanda soube escrever, dirigir e atuar uma malhação dentro do Big Brother. E ela parecia calcular rota e fazer isso o tempo todo, só que de uma forma sutil e natural. E que não era uma coisa do tipo, ai, isso é. Eu sinto que nada da que a Fernanda fez ali foi por acaso. Mas não de uma forma forçada, de uma forma que, assim, ela entendeu que ela tinha que ser o centro daquele programa. E a Laura falou isso, a protagonista daquele programa e daquela história. E ela construía a tramazinha dela de casal, a tramazinha dela com as duas melhores amigas, que não se davam bem, que não se gostavam. E aí as duas meio que brigavam por ela. E aí ela tinha quem ela não gostava. E ela ia criando isso de uma forma que
em momento nenhum tinha espaço para as outras pessoas serem. O programa começou com vários outros favoritos e que tinha, de novo, a Maroca, que tinha tipo a Camila numa hora que tinha um público ok, tinha a Fanny, que foi gigante, o Nasser e a Andressa até. No final só tinha a Fernanda de opção. Porque ela foi envolvendo a gente na história que ela estava criando. Mesmo quem não gostava dela, não tinha como negar que ela soube criar uma historinha e ela soube envolver numa historinha na medida certa, assim. Não chegava a ser over, não chegava a ser uma coisa que era um pouco over, óbvio, ela criou um boneco, mas assim, mas não de uma forma que você pensa, cara, essa pessoa tá forçando isso, ela tá fingindo isso. Você ria, você dava risada, você falava, cara, menina doida. E é isso, ela soube ganhar com muita inteligência aquele programa. Ela sabia a hora de se posicionar com os amigos, com quem ela não gostava. Eu acho a Fernanda tipo assim, uma das melhores campeãs também. Talvez a minha campeã favorita seja a Fernanda. Pelo conjunto todo do jogo, é o que o Bial disse quando ela ganhou, não foi o que você falou, foi como você falou. E é isso, assim, é a maneira que ela construiu aquilo ali, toda a história dela, todo o jogo dela, eu acho muito bem feito e muito... É isso, tipo, às vezes ela não tinha nem, tipo, até com o André, ela chegou no primeiro dia e falou, nós somos o príncipe e a princesa, e ele assim, ok, então tá, queria pegar... Ele só aceitou, né? Ele só aceitou, ele nem queria ficar com ela, eu acho que ele queria ficar com uma das outras, tipo, com a Fanny, com a Natália, mas ele foi, tipo, ela não deu nem essa escolha de primeira, de tipo, ela foi botando as pessoas na história dela, e ela era o centro, e tá tudo certo, soube fazer Big Brother muito bem, acho gênia, assim. Eu gosto muito da Fernanda também, seria uma das minhas opções, eu sabia que a Laura ia trazer, não tinha como. O que eu acho interessante que foi a primeira temporada que teve vários, né, retornantes assim, retornantes populares, e chega uma hora da história que ela faz a história ser dela, né? A história do programa tinha um casal que era forte ali, o Nasser e a Andressa, como o Hit disse que o Nasser era bem o perfil, né, de ganhador do Big Brother, tanto que eu pelo menos achava que ele ia vencer, mas ainda assim o lado deles era meio que o vilãozinho no início, né? E ela conseguiu reverter tudo e trazer as coisas para o lado dela, o público para o lado dela. Eu acho uma vencedora incrível. Eu não lembro muito das coisas dessa edição. Eu acho que eu perdi um meio dela, assim, acho que eu meio que desinteressei. Mas é uma vencedora que eu gosto muito também. Adoro o momento da vitória dela. Nossa, é maravilhoso o GIF. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, me corrija se eu estiver errado, que eu acho que a Fernanda é a primeira mulher jogadora mesmo que foi pra jogar, que ganhou. Antes dela, além da Maria que a gente comentou, acho que tem a Mara, Cida, mas eu acho que ela é a primeira mulher que eu sinto que ela viveu o Big Brother, mas como vocês comentaram, ela pensou em cada passo. As pessoas entraram e saíram da história dela, mesmo as pessoas que ela não queria que entrassem, ela conseguiu dominar, sabe? Ela não perdeu o fio em nenhum momento. Os favoritismos caíram e ela continuou ali. Acho que ela conduziu muito bem. Ela fez um casal que era forte aqui fora, mas que era ela. Eu não vejo em nenhum momento o André sequer tendo a torcida forte para poder bater alguém na final. E a maneira como ela conduziu, acho que a queda do casal, né, pela traição de uma das melhores amigas. Eu pausei aqui porque passou uma moto, não sei se deu pra ver. A forma como ela conduziu a traição, que foi uma forma boba e batida, né, o boneco, o sofrimento, a vítima. A gente já estava tomado por ela, então em nenhum momento se viu alguém discutindo vitimismo, alguém discutindo o jogo dela, porque já era dela. Ela é uma das pessoas, para mim, que ganharam, pelo menos, mais inteligentes que já passaram pelo programa, e que uniu inteligência ao carisma, e assim ela conquistou o público, porque não adianta também você ser só jogador e não jogar pro público. Acho que ela fez isso perfeitamente bem. Ouça o episódio completo do Extra Podcast em sua plataforma de áudio favorita.